Está começando mais um Cidades e Condomínios podcast, um espaço para falar sobre cidades, condomínios, gestão, qualidade de vida, principalmente sobre as pessoas que fazem tudo isso acontecer. E hoje nossa conversa tem tudo a ver com o nome do programa. Vamos falar de cidade e de condomínio. Nossa convidada é Andressa Silveira e Silva, advogada e empreendedora do projeto Celebra Síndicos e síndica do condomínio Botânic em Águas Claras. Bem-vinda, Andressa. Olá, Paulo, tudo bem com você? É um prazer estar aqui com você. Acho que você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho. Vejo você na luta, né, junto com os síndicos há muitos e muitos anos, acho que mais de 15 anos você está aí nessa batalha. E agradeço muito por estar aqui ao seu lado hoje. E vamos conhecer a trajetória de Andressa, os desafios da gestão condominial, conversar sobre como é administrar um condomínio em uma cidade com características tão marcantes como Águas Claras. Andressa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Cidades e Condomínios e vamos iniciar já entendendo quem é a Andressa. Conta pra gente, Andressa, antes de falarmos da síndica, da advogada, da empreendedora, quem é você? Da onde veio? Como chegou aqui em Brasília? Como chegou em Águas Claras? Paulo, eu sou, acho que, movida a desafios. Desde que me conheço, assim, desde pequena, sempre resolvendo problemas. Problemas meus, problemas da família, problemas das outras pessoas. E cheguei em Brasília, né, há 15 anos atrás. E, e a gestão condominial, ela apareceu para mim como uma oportunidade de ampliar a renda. Então, é uma profissão que tenho muito carinho, muito respeito, muita gratidão e que me ensina diariamente, né? A importância de você estar ali ajudando o próximo, se doando ao próximo. Então, eu acho que é isso. E como a sindicatura entrou na sua vida? Você imaginava que um dia estaria à frente da gestão de um condomínio? Paulo, eu acho que desde muito nova eu sempre participei de movimentos, de lutas, de causas. Então, desde a época do colégio, eu sempre fui envolvida, né? Com essa questão de liderança. é, e eu acho que eu venho para Brasília, né? Há 15 anos atrás. E a sindicatura, acho que como para várias, principalmente mulheres, elas entram dentro da sindicatura para complementar a renda, para ajudar dentro de casa. Então, no meu caso, eu entrei dentro da sindicatura para ter uma renda extra, mas a partir desse momento, eu vi que eu precisava realmente me capacitar se eu quisesse continuar a permanecer no mercado de trabalho. E como surgiu a oportunidade de assumir a gestão do condomínio Botânic de Águas Claras? O Botânic acho que é um grande desafio, né? O Real Botânic hoje é um dos principais condomínios de Águas Claras, um condomínio que é um condomínio muito grande e tem muitos desafios. E acho que o maior desafio que nós enfrentamos lá dentro do Botânic é lidar com pessoas, pessoas né, que têm várias profissões, várias histórias. Então, eu sou moradora também do Real Botânic. Então, no início, né, a construtora tem aquela cultura de querer indicar o primeiro síndico, então eles não foram favoráveis à minha eleição, não me ajudaram, né? Então eu disputei a eleição com 5 pessoas, né? 4 síndicas que são conhecidas, né, no mercado. E foi uma eleição muito disputada, muito Você está desde concorrida. o início no condomínio? Tô porque eu estou fazendo a implantação lá. Aham. Então, né, o Real Botânico foi entregue em janeiro desse ano. E Então, aí foi você uma se disputa. lembra do primeiro dia em que pensou, agora a responsabilidade está comigo?
O que passou pela sua cabeça? O projeto Ser Síndica do Real Botânica, ele não começou no dia da minha eleição, que foi em janeiro, né? Ele começou antes do prédio ser entregue, né? Eu acho que quando eu comprei o empreendimento lá, eu já comprei com o objetivo de disputar a eleição e de fazer uma história diferente da que aconteceu, né? Nos outros condomínios que eu residi e que eu vi a dificuldade que os síndicos tinham. Principalmente porque assim, a gente tem uma cultura que o síndico é aquele amigo de todos. E não, nós não temos uma cultura que o síndico é aquela pessoa que precisa estudar e precisa ser técnico, precisa ser capacitado. Então, nos meus outros condomínios, né, depois que assumi síndica, eu vi o tanto de falha pequena que se tivesse estudado um pouquinho, pesquisado um pouquinho, não teria tido aquele prejuízo, aquele dano. Então, por eu ser também moradora, né, do Real Botânico, eu queria construir uma história diferente. Uma história realmente de uma gestão de excelência desde o primeiro dia, desde o primeiro capítulo. E para quem está nos acompanhando e não conhece, conte um pouco sobre o condomínio Botânico. Como é o condomínio e como é a comunidade que vive ali. Eu acho que o Real Botânico é o melhor condomínio que tem Águas Claras, eu não tenho dúvida disso. Existem grandes construtoras lá, né? Todos sabem, as construtoras que realmente fazem um trabalho bom, entregam um bom empreendimento. E Real Botânico tem muita tecnologia, né? Então, assim, acho que em Brasília, é o único condomínio em Brasília que ele tem um sistema de aquecimento dentro dos apartamentos, chuveiro, ele é solar com a gás. Então, assim, tem um sistema de aquecimento italiano, que é o Calef. Então, o condomínio é automatizado, né? Então, tem muita modernidade lá. Então, eu acho assim, sem dúvida nenhuma, eu hoje não conheço nenhum outro condomínio, e olha que eu conheço vários condomínios, sempre estou, né, ajudando vários síndicos lá em Águas Claras, então eu não conheço nenhum condomínio hoje que é melhor do ponto de vista estrutural do que o Real Botânico, né? Que a construtora realmente entregou. Então, é um condomínio muito bem fundado. E quais são os principais desafios de administrar um condomínio como o Botânico? Eu acho que o principal desafio são as pessoas, né? Não é fácil, são 140 moradores. Então, lidar com 140 moradores, com 140 culturas diferentes, é um grande desafio. Então, hoje eu estou com 60 obras ativas de apartamentos que são apartamentos grandes. Então, não são obras pequenininhas, são obras gigantescas, né? Então, é um desafio porque a gente não cria um impacto apenas para dentro do nosso condomínio, a gente acaba criando, infelizmente, um impacto para os outros condomínios vizinhos, né? Então, uma vez mandaram uma foto para mim de 5, 6 caminhões na frente do Botânico, esperando a fila para entregar marcenaria. Então, assim, a gente tem uma média ali de 500 pessoas que entram para trabalhar por dia dentro das unidades. Então, é um desafio 60 obras, né? 60 obras. É 60 uma. obras que ficam, apartamentos que ficam 6 meses em obras, né? O empreendimento foi entregue aos moradores em fevereiro, nós estamos em agosto, então imagina só, É, né? então. É. Como se estivesse quase que em obras ainda novamente. Estamos em obras ainda, porque né, a construtora permanece ainda, porque Cuida de sempre. alguma coisinha, de outra. Exato, então né, então a gente tem que lidar, né, com os moradores, com a construtora, com a perspectiva que os moradores tinham de receber aquele imóvel dos sonhos deles, muitos deles, né? E aí algumas, algumas vezes eles têm algumas frustram algumas expectativas dele. Então, a gente tem que saber lidar um pouco com isso também, né? A gente não vai ter um prédio redondo e organizado, né, com essa intensidade de obras que a gente tem no nosso dia a dia. É verdade. Existe alguma característica do Botânico que você considera especial, que tem orgulho de mostrar quando recebe alguém no condomínio? Eu acho que eu acho que foi isso que eu respondi, né? É um condomínio assim que ele é hoje, o condomínio mais moderno entregue hoje em Águas Claras. Lógico, é um condomínio que foi entregue em fevereiro. Então, isso já por si só já diz um pouco sobre a tecnologia, né? A engenharia
vem avançando, né? É, ao longo do tempo. Então, realmente, assim, essa questão é um prédio que tem muita tecnologia. Eu vejo alguns lançamentos de grandes construtoras que virão nos próximos 2, 3, 4 anos e que não vão conseguir ter a mesma tecnologia que o Real Então Botanic. já é um condomínio do futuro já. Já é um condomínio do Mas eu tenho futuro. que ir lá conhecer ele para poder. Eu faço uma Tem. palestra chamada Condomínios 2030, Condomínios do Futuro. Eu acho assim, tem um condomínio que também eu tenho certeza que vai ser um sucesso em Águas Claras, né? De uma outra construtora que ela é concorrente. Vai ser entregue em 2030 e eles não vão conseguir chegar no mesmo nível de tecnologia do Real Botanic. E quando você assumiu como síndica, o que encontrou e quais eram as principais mudanças que gostaria de implementar? Que eu encontrei. Eu encontrei um prédio sem nenhum morador. Então, até ali, fácil, né? Não tendo morador. A partir do momento que você começa a entregar chaves, 90, 100 chaves, aí, aí já começa a surgir São as quantos dificuldades. apartamentos São lá? 140 apartamentos. Né? Então, assim, eu encontrei um Quantos condomínio, andares? são 17 andares, 3 torres. Então, assim, eu encontrei um condomínio que veio muito bem construído, mas com o desafio que é pessoas que estão em obras. Então, assim, tem gente que diz que um casal em obra a gente vê se realmente o casal se ama, porque na obra acontece até separação, né? Então, a gente, dentro dos apartamentos, a gente vê essa briga, né? Entre casais, que um quer uma obra, outro quer outra. Então sempre acontece, né, esse estresse. Então, imagina só, a gente tendo que lidar com as obras dos moradores, as obras do condomínio. Então, diariamente, né, como são muitas obras, então diariamente a gente tem que lidar com a situação que é morador quebrando a parede do outro, o morador, né, deixando, infelizmente, né, entulho no meio do caminho. Então, a gente tem bastante desafio lá mesmo. E essa questão, né, de as pessoas já ficam ansiosas por causa da sua própria obra, né? Então, é a marcenaria de dentro da sua casa que deu errado o corte, é o engenheiro que fez a bancada errada. Então, assim, as pessoas já têm essa ansiedade natural e já vivem o estresse de fazer a própria obra. Então, eu tenho que lidar com as pessoas que estão estressadas dentro das suas próprias obras. Eu não conheço nenhum morador que falou deu tudo certo na minha obra, não teve. Inclusive a minha, teve problema de marcenaria, de engenharia, de elétrica, a gente tem. Então acho que esse é um desafio que a gente está tendo que realmente lidar com bastante habilidade. Muito, muito, muito interessante. Vamos falar um pouco sobre Águas Claras, que é uma cidade de condomínios. Ô Andressa, vamos sair um pouco do Botânic agora e olhar para a cidade. Como você enxerga Águas Claras hoje? Águas Claras é uma cidade que eu tenho muito orgulho de estar lá. É uma cidade muito inteligente, é uma cidade que tem um perfil bem diferente de Brasília, né? Do plano, tudo distante. Águas Claras você consegue fazer tudo andando, tudo a pé. A padaria tá ali, o mercado tá na minha frente, a farmácia tá ali. Então, em uma quadra você tem tudo que você precisa. Mas eu acho que Águas Claras também ela tem um desafio que é essa relação com o poder público. Então, nós temos uma cidade com 800 condomínios e que nós não temos até hoje, em 2026, a gente não tem uma escola. E aí algumas pessoas falam, não, porque para que tem que ter escola pública em Águas Claras? As pessoas acham que Águas Claras não tem que ter escola pública porque é uma E não tem cidade pobre. que não tem pobre. E na verdade, não. Se você for ver, E é só Águas filho de pobre Claras. estudando em escola pública? Pois bem, Águas Claras ela é uma cidade que ela tem metade dos seus apartamentos é 1 e 2 quartos. Então, e são várias famílias que às vezes, que infelizmente não têm condição, né, de bancar um colégio particular e precisam ir para outras regiões administrativas para colocar seu filho na escola. E além disso, a gente, né, acho que todo condomínio tem seus funcionários e funcionários que não conseguem colocar seus filhos na escola. Então, assim, se tivesse uma escola pública ali em Águas Claras, eu tenho certeza que iria beneficiar a população. E parece que tem um projeto. Já começou a obra lá já ou ainda não?
Eu acho, Paulo, que quando cheguei em Águas Claras, tinha uma placa perto de onde eu morava, que é a futura delegacia de polícia. Eu morava lá na quadra 107. Tiraram já. Não virou delegacia de polícia, virou um posto de gasolina. Então, Águas Claras é muito isso. Tudo é planejado e pensado. E lançamentos de placas, sempre. Sempre tem uma placa de inauguração. E no final, nada acontece. Então, eu só acredito quando realmente tiver atendimento. Águas Claras tem uma identidade muito ligada aos condomínios verticais. Na sua opinião, isso criou também uma cultura condominial diferente de outras regiões do Distrito Federal? Paulo, assim, eu que sou síndico, eu escuto assim muitos síndicos que trabalham, síndicos profissionais, que estão largando Águas Claras e indo para o plano piloto ou para o sudoeste ou noroeste, porque eles encontram ali um perfil de morador que é mais fácil de trabalhar do que os moradores de Águas Claras. Então, não sei como É que. porque o morador jovem, ele é mais intolerante, ele é mais exigente. A pessoa quando tá de meia idade para frente, ela já fica mais tranquila, fica com mais leveza, não fica com tanta exigência, com tanta intolerância, entendeu? Então o que eu percebo muito é isso. Assim, essa semana eu fui numa assembleia, que foi uma assembleia muito difícil, né, de uma outra síndica, e foi uma assembleia de destituição. Então, assim, eu vi pessoas já de meia idade. E, assim, o nível de estresse daquela assembleia, assim, foi realmente marcante na minha vida, sabe? Então, eu acho que não só jovens, ao contrário, assim, eu não vejo tanto os jovens questionando os síndicos. Eu vejo justamente aquelas pessoas de meia idade, pessoas mais velhas que acham, que entendem da gestão condominial e querem colocar suas próprias regras, sem fundamentação nenhuma. E o que você mais gosta de morar e trabalhar em Águas Claras? O que eu gosto, eu gosto de estar tudo perto mesmo, sabe? Então, assim, eu coloquei meu filho uma quadra, morando, estudando uma quadra da onde eu trabalho. Então, eu acho que o hospital tá ali, adoro o hospital, né, da nossa cidade também, é um hospital muito bom, né? Então, assim, a gente tem bons lugares para comer, para se distrair. É, e e eu acho que é uma cidade muito boa mesmo, uma cidade que tem muito a crescer, mas ela depende também, acho que crescer, não crescer mais prédios, crescer, eu digo, é ter mais parques, ter escola, ter posto de saúde e ter realmente a melhoria para a comunidade. Então, Águas Claras tem muita coisa para evoluir. Muito bom. E o que mais precisa melhorar na cidade, fora a escola? Eu acho que o que precisa melhorar na cidade realmente é a atenção do poder público, né? Hoje a gente vive vários desafios, né? Porque realmente, né, não temos escola, não temos creche, não temos hospital público, não temos UPA, não, a administração de Águas Claras esquece das praças, esquece dos parques, né? Embora o administrador ele é um cara assim muito respeitoso com a minha pessoa, né? Mas eu acho que falta um pouco o interesse, né, do poder público. Então a gente vive, infelizmente, né, um problema de segurança pública que vem aumentando na cidade. A gente vê população de rua cada vez mais crescendo, né? Em Águas Claras, então recentemente, inclusive, teve um rapaz de 17 anos que foi agredido por um morador de rua lá em Águas Claras. Então eu vejo, infelizmente, a violência tomando conta da cidade. E é uma batalha difícil, né? A violência na cidade, não só em Águas Claras, mas acho que no geral, né? Quando falamos de trânsito, mobilidade, segurança, comércio, lazer e qualidade de vida, qual desses temas mais preocupa você hoje em Águas Claras? Segurança? Eu acho que a segurança preocupa porque o trânsito, embora é difícil a gente conseguir se locomover no horário de pico, ele não coloca tão em risco a sua vida, né? A questão da segurança realmente é uma questão que ela é bem complexa. Agora, uma outra pergunta bem interessante. Até onde termina a responsabilidade do condomínio e começa a responsabilidade do poder público?
Acho que a responsabilidade do condomínio, ela realmente ela tá dentro do condomínio, né? Então, assim, de vez em quando a gente. De vez em quando não, No sempre. muro, né? Pois é, de vez em quando a gente escuta. Esses dias eu escutei a moradora do prédio vizinho pedindo pra eu tirar o carro, que eu não sabia de quem era, que estava estacionado numa vaga pública. E ela viu o morador alguém entrando dentro do meu condomínio. Eu falei, uai, liga pro Detran, porque a responsabilidade não é minha. Eu acho que quem parou na vaga de deficiente estava errado, mas não é um problema de gestão, né? Então, eu acho que as pessoas elas confundem muito o papel do síndico. Então, se parou na frente do seu condomínio, na vaga de deficiente, eles acham que a culpa é do porteiro. Então, eles têm essa dificuldade, né, de diferenciar o que é responsabilidade por poder público ou não. Esses dias lá no condomínio eu recebi uma notificação de um morador pedindo para tirar o churrasquinho que ficava na igreja, porque a fumaça estava entrando dentro do seu apartamento. E aí eu falei, olha, eu lamento, mas o senhor precisa entrar em contato com a administração, porque o alvará do churrasquinho é da administração É, que pública e legal, não né? do condomínio. O churrasquinho da festa junina? Não, não, o churrasquinho que fica na frente da Ah, é igreja aquela pracinha que tem ali todos os abaixo da dias. igreja, né? Perto do parque, que chama Quitanda do Parque. Então assim, não é responsabilidade nossa ali, né? Mas eu recebi de um morador meu esse pedido para adotar as medidas cabíveis. É interessante. E aí, às vezes o morador, ele quer encontrar dentro do condomínio tudo aquilo que gostaria que a própria cidade oferecesse. Você percebe isso em Águas Claras? Sim, né? Mas aí eu acho que é um desejo de todo mundo. Quem é que não quer ter uma cidade limpa, segura, que a gente possa viver com paz, tranquilidade, harmonia? Eu acho que é um desejo de todos mesmo. Esse. Eu quero, pelo menos, né? Viver numa cidade cada vez melhor. E conta pra mim um pouco sobre ser síndica na prática. O que é mais difícil na vida de um síndico? Administrar dinheiro, obras, funcionários ou pessoas? Pessoas. Dinheiro é fácil, dinheiro previsão orçamentária. Uma vez por ano a gente faz a previsão orçamentária. Obras é questão de planejamento, né? Então é bem fácil. E como é que é lidar com aquele morador que acredita que pagar condomínio significa que tudo precisa funcionar exatamente da maneira que ele deseja? Então, eu acho que alguns Aquele morador que casos. acha que é o patrão, Eu acho que que eu sou muito segura. paga seu salário. Eu sou muito segura do meu trabalho. Então, acontece desrespeito, isso defendo muito os síndicos até por conta disso. Então, assim, a gente sabe que é uma profissão que ela é extremamente desvalorizada. O desrespeito ele existe diariamente com o síndico. As pessoas tratam o síndico como se fosse aquela pessoa que não conhecesse nada do que está fazendo e que está fazendo as coisas como se fosse de qualquer forma. Então é difícil lidar com isso, mas eu acho que a gente tem que ter coragem. Acho que a profissão do síndico é para pessoas que têm coragem e não para pessoas covardes. É possível ser uma síndica acessível sem ficar disponível 24 horas por dia? Sim, mas assim, eu tento sempre que eu posso, eu tento responder. Então, assim, eu sempre estou com o celular do lado. Então, geralmente eu respondo. Então, assim, eu conheço muitos colegas, né? Cada síndico tem sua metodologia de trabalho, que dá 6 horas ele não responde mais. Então, assim, se eu tô num dia, né, de trabalho tranquilo, né, às vezes eu recebo aquele morador que é um morador que me ajuda, que sempre tá participando, por mais que seja meia-noite, eu vou dar assistência, né, que eu acho que ele merece. Agora, tem casos realmente que são. O morador ele não sabe o que é emergencial e o que não é emergencial. Então, aí é o síndico que vai ter que saber o que é prioridade, o que é emergência e o que não é. Qual foi a principal lição que os moradores do condomínio Botânico ensinaram para você como gestora? Ter paciência, respirar fundo e não desistir. Você acha que administrar um condomínio exige praticamente as mesmas competências necessárias para administrar uma empresa? Eu acho que eu nunca administrei uma empresa, né? Então, mas eu acho que sim, né? Tem muita semelhança, assim, né? Você administrar um condomínio, administrar.
uma empresa, mas eu acho que administrar o condomínio ele vai além da administração empresarial, porque ele também, eu acho que o síndico ele também ele se mistura com várias outras profissões, inclusive com a profissão política. Eu acho que o síndico ele tem um cargo que ele é político. Você acaba fazendo política diariamente, conversar com um morador e falar a sua ideia, tentar tranquilizar. Então eu vejo o síndico muito num papel político. E, e aí, a advogada por trás da síndica, não existe por trás da síndica uma advogada. Ser advogada facilita a vida de síndica ou faz enxergar ainda mais problemas ou riscos? Eu acho que o direito me ajudou muito, né? Então, eu acho muito importante, eu sempre falo para todo mundo assim, é registrar. Então, tudo que eu vou, quando eu vou para uma assembleia, né, eu preparo a assembleia, né, eu coloco nota de rodapé em tudo, ó, conforme página tal, 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 tal. Gosto de metodologia da pesquisa, né? Era uma das matérias que eu mais gostei de estudar, metodologia da pesquisa. Então, isso me ajuda, o direito realmente me ajuda bastante. Então, eu acho que o direito é um curso que facilita, né, no dia a dia da gestão. E quais erros jurídicos os síndicos mais cometem por falta de orientação? Eu acho que o principal erro é você não documentar, é você falar. Não basta falar. Então, tudo que eu faço, eu estou conversando com você agora, mas eu vou registrar o que eu estou conversando com você. Mas eu acho que isso tem que ser de uma forma suave também, né? Principalmente assim, no momento de implantação que existe praticamente notificações diárias. Então, eu acho que a gente tem que tornar um ambiente de trabalho leve, agradável, né? A gente tem uma relação muito intensa, né? De notificação morador-construtora. Então, a gente precisa notificar e realmente juntar as provas, né? Do que a gente está fazendo. E dentro de um condomínio, onde termina o bom senso e começa a necessidade de aplicar a convenção, o regimento interno, ou até buscar uma solução jurídica? É, eu sempre usei muito o regimento e a convenção. E eu acho, inclusive, né, você falou, né, das falhas, né, de alguns colegas, né? Eu marco a minha AGO, eu tenho num condomínio meu, a minha AGO é em março. Eu marco a AGO em novembro, dezembro, porque eu sei que a maior parte das convenções tá todo mundo AGO segunda quinzena de março, que você já viu várias assim. Aí eu vejo vários síndicos que vão fazer a JO em abril, em fevereiro, porque não consegue vaga. Então, isso por si só já é um caso de nulidade de uma AGO. Então, assim, eu vejo esse caso acontecendo, assim, com muitos condomínios. Então, assim, eles não têm realmente, assim, o preparo de você ler a convenção e interpretar aquela regra. E as convenções, assim, no modo geral, eu acho que elas são muito mal redigidas, né? Então a gente vê muito problema, muito conflito por causa de convenções que são ultrapassadas. Copia e cola mal feito, né? Copia e cola. Então eu tento sempre mediar a situação entre moradores, né? Mas eu sei o limite da administração. Eu falo sempre para alguns moradores que, embora tá lá numa parte da nossa convenção que o síndico ele pode mediar conflito entre os moradores, mas realmente chega num determinado momento que eles precisam buscar o judiciário para resolver os seus problemas. E isso, infelizmente, acontece, né? Já aconteceu algumas vezes, né? Só a mediação do síndico, infelizmente, não é possível chegar num resultado positivo porque o morador ele tem as suas dificuldades de conciliar. Qual conselho jurídico básico todo síndico deveria conhecer antes de assumir um condomínio? Qual o conselho básico Jurídico, você como jurídico? advogada. Eu acho que é realmente ler o que está escrito na convenção, é estudar. Estudar a convenção e o regimento é o primeiro ponto de partida. Não tem como. Né? Então, assim, e outra coisa assim que é muito comum no mercado é a gente tem uma cultura de que vamos fazer sempre 3 orçamentos e escolher sempre o mais barato. Então, eu acho que a gente tem que educar a nossa comunidade. Cada comunidade ela tem uma realidade diferente.
Então, às vezes, o orçamento mais barato ele vai trazer um grande prejuízo para a comunidade. Então, eu acho que é o estudo, é se capacitar. A capacitação do síndico ela é cada vez mais importante, principalmente quando a gente fala de condomínios que têm mais de 40 unidades. Eu acho que a capacitação ela é essencial. Muito bom. Vamos falar um pouco sobre o Celebra Síndicos. Depois de viver a realidade da sindicatura, nasce também o seu lado empreendedor. Como surgiu o Celebra Síndicos? Conta pra gente o que que é o Celebra Síndicos. Celebra Síndicos, ele surgiu agora, né, recentemente. O primeiro evento que a gente fez agora, né, foi Arraial do Cordel. E a gente fez para comemorar, porque geralmente assim, o síndico ele sofre tanto no dia a dia, e aí o que a gente queria era dar ao síndico uma valorização. E ó, vamos confraternizar, vamos viver um momento bacana juntos. Então o Celebra surgiu assim, né? Um grupo de amigos, né? A Karina Pagotti, que é síndica há muitos anos também, Romã, né? Lá de Águas Claras, que também já é síndico de um condomínio há mais de 20 anos, né? A Rosana, né? Amiga minha também, maravilhosa, pessoa que eu admiro demais, acho que uma das melhores síndicas que tem, ela e Karina. E o Feitosa também, né? Começou comigo há 15 anos atrás, ele era síndico lá da mesma quadra que eu, lá na 107. E aí, desde então, a gente tem uma amizade, uma parceria. Então, o Celebra surgiu, né? E qual é o propósito? Eu acho que o propósito do Celebra Síndico é a gente fazer eventos que valorizem o síndico, né? Que mostre para o síndico a importância dele também, né, para aquela comunidade e traga para os síndicos, né, um lado agradável também, né, da gestão condominial. E me existe uma. Me explica uma coisa: existe uma preocupação em valorizar não apenas a função, mas também a pessoa que está por trás do cargo de síndico? Sim, eu acho que o cargo de síndico, a liderança, ela por si só, ela já tem um papel que é muito isolado, né? Ele tem uma grande responsabilidade. Eu acho que muitas vezes o síndico ele se sente sozinho, incompreendido pela comunidade. Então o Celebra ele vem também dar o apoio, né, para aqueles síndicos que estão começando agora, que têm suas dúvidas. Então nós temos, né, no nosso grupo assim, várias pessoas que já têm todos mais de 10 anos, né, dentro do mercado condominial, que já têm uma experiência muito boa na gestão condominial e que a gente está aí também para ajudar e amparar os outros síndicos. E o que você percebeu vivendo com outros síndicos e que fez você enxergar uma oportunidade para criar o projeto? Eu acho que o que eu vejo muito em Águas Claras, não só em Águas Claras, é essa questão da falta de qualificação do síndico, num modo geral, né? Eu acho que o Celebra, ele também tem a intenção não só de festejar e comemorar, mas também de capacitar síndicos, né? Então, eu acho que o objetivo é esse. Eu vejo que existe realmente um mercado cada vez maior e mais aberto, né, para a gestão condominial. E a gente está cuidando não só, né, do patrimônio das pessoas, também tem a vida, é a segurança, né, de cada um. A casa é o local mais importante, né, de E todos, como né? você imagina o Celebra Síndicos daqui 5 anos? Eu acho que daqui 5 anos eu consigo imaginar um grupo realmente forte, unido, com propósito, é, e grandes parcerias, sem dúvida. E vamos agora falar um pouco do futuro de Águas Claras e dos condomínios. Como você imagina Águas Claras daqui 10 anos? Nossa, difícil, hein? Espero que não tenha mais prédios daqui 10 anos, que a gente já tem prédio demais, mas eu espero Águas Claras daqui 10 anos com escola, com hospital público, A com UPA, que vai estar no UPA, final do ano pronta, né? com mais praças, mais verde e mais segurança, sem dúvida. E como será o condomínio do futuro? Teremos inteligência artificial, automação.
e cada vez menos processos manuais? A inteligência artificial, eu acho que ela é muito importante no processo, né, da sindicatura. Mas não adianta a gente usar a inteligência artificial se a gente não consegue dar o comando para a inteligência artificial. Então, assim, eu vejo todo mundo utilizando a inteligência artificial sem nenhum critério. E aí a inteligência que é artificial, na verdade, ela acaba se tornando uma ignorância real. Então é muito complexo isso, né? Todo mundo vai no chat GPT, Claude, etc., e coloca ali e tenta pegar uma resposta pronta ali. E não, se você não tiver uma base por trás disso, a inteligência artificial ela ainda não substitui o ser humano. A tecnologia vai facilitar a vida do síndico ou vai fazer o morador exigir respostas ainda mais Eu rápidas? acho que facilita a vida do síndico, mas em relação ao morador exigir respostas mais rápidas, eu acho que cada comunidade ela tem a sua realidade e o síndico ele precisa se impor em relação a tantas exigências e tantas cobranças. Se você pudesse escolher uma grande melhoria para Águas Claras hoje, qual seria? Segurança, E, Andressa, chegamos ao nosso tradicional bate-bola. Agora são 10 perguntas e respostas rápidas. Não pode fazer discurso de assembleia. Vamos lá. Águas Claras em uma palavra. ai, águas claras em uma palavra, é, Já perdeu, já. De novo, Águas Claras em uma ah, palavra. é acolhimento, é aconchego. Condomínio Botânico em uma palavra. O melhor, Ser síndico é mais paixão ou profissão? paixão. A assembleia presencial ou virtual? Depende, mas a presencial ela é boa. Elevador ou escada? Elevador, Morador reclamando no WhatsApp às 23 horas. Responde ou deixa para amanhã? deixa pra amanhã. Uma qualidade indispensável para ser um bom síndico. Coragem. Se você não fosse advogada e síndica, o que seria? O que eu seria? Eu acho que eu estaria no meio político, acho que assessora. Deputada. Não, não gosto, gosto de ficar atrás. Aí você vai completar agora. Celebra síndicos, é? União. E completa a frase. Eu tenho orgulho de ser síndica porque... Eu me sinto realizada. Então, Andressa, muito obrigado, né, pela conversa. Hoje nós conseguimos fazer exatamente aquilo que as pessoas dos cidades e condomínios querem. Olhar para o que acontece dentro dos nossos condomínios, mas também para a cidade que existe do lado de fora dos portões. Conhecemos um pouco da sua experiência à frente do condomínio Botânic. Falamos sobre Águas Claras, sobre direito, gestão, empreendedorismo e sobre o Celebra Síndicos. Muito obrigado, Andressa Silveira e Silva, pela participação. Eu já te peço para deixar as considerações finais, redes sociais, alguma coisa assim. Paulo, agradeço muito estar aqui. Né, rede social Celebra Síndico tem rede social, né? É só procurar Celebra Síndico no Instagram que vocês vão encontrar. Meu Instagram também, né? Andressa Silveira e Silva. Eu não sou muito boa de Instagram, não, mas de vez em quando a gente sempre tá por ali, que Instagram é bom pra gente estar por dentro do que tá acontecendo. Muito bom. E a você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio com síndicos, conselheiros, moradores e com quem ajuda a construir condomínios e cidades melhores. Eu sou o Paulo Melo e esse foi mais um Cidades e Condomínios podcast. Até a próxima.